Olá, que a graça e a paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. É com muita alegria que eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você a leitura do capítulo 3 de Josué. Isso mesmo, leitura do capítulo 3 de Josué. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se inscreve aí no meu canal e vamos juntos proclamar o Evangelho. Vamos juntos fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis usando as redes sociais. Esse é um propósito que Deus tem colocado no meu coração, de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse audivelmente, para que fique gravado e as pessoas possam ouvir e aí então se apaixonar pela leitura da palavra de Deus. Amém? Se inscreva aí, não esquece de acionar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você será acionado. Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra do Senhor. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre você e a arca. Não se aproxime. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passarão por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem nas margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transbordava em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou também
em terra seca. Palavra do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um dos capítulos que marcou a história não só do povo de Israel, mas de toda a humanidade. O povo havia percorrido já quase 40 anos, já estava no finalzinho da caminhada ali, e eles acamparam nas campinas de Moabe. E aí Moisés já havia morrido, e Josué, o seu sucessor, então, assumiu o chamado de Deus. Você vai ver isso no capítulo 1 e no capítulo 2, né? Tudo que antecedeu a travessia do povo de Deus, ou do povo de Israel, ou da nação de Israel. Mas eu quero esboçar aqui, são 6 partes, nós podemos dividir esses 17 versículos. Versículo 1 ao 3, a preparação para a travessia do Rio Jordão. Versículo 4 e 5, a reverência e a santidade de Deus na travessia do Rio Jordão. Versículo 6 e 8, a liderança de Josué na travessia do Rio Jordão. Versículo 9 ao 13, a promessa de Deus de guiar Israel na travessia do Jordão. Versículo 14 e 15, a travessia miraculosa do Rio Jordão pelo povo de Israel. E versículos 16 e 17, o cumprimento da promessa de Deus na travessia do Rio Jordão. Moisés, como eu já disse, ele já havia sido recolhido por Deus. Então o capítulo ocorre logo após a morte de Moisés, o líder que conduziu o povo de Israel do Egito. Josué, escolhido por Deus, assume a liderança para guiar o povo de Israel à terra prometida. Fim da peregrinação no deserto. Os 40 anos de peregrinação no deserto chegam ao fim. E o povo de Israel está prestes a entrar em Canaã, a terra prometida. A terra que Deus havia prometido a Abraão e seus descendentes. O Rio Jordão, ele representa a última fronteira entre o deserto e a terra prometida. Sua travessia é um evento significativo que simboliza o início da posse da terra que Deus lhes prometera. Tempos de cheia. O Rio Jordão estava em um período de cheia, o que dificultava a travessia. Isso ressalta a necessidade da intervenção divina para que o povo pudesse avançar. Santificação. Antes da travessia, Josué instruiu o povo a se santificar, demonstrando a importância da preparação espiritual para a conquista da terra. Ação dos sacerdotes. Os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança, são os primeiros a entrar no rio. São os primeiros a colocar o pé, abrindo caminho para o restante do povo. O capítulo 3 do livro de Josué, ele narra a travessia do Rio Jordão pelos israelitas num momento crucial na conquista da terra prometida. Deus, através de Josué, lidera o povo demonstrando seu poder ao abrir o rio em terra seca para que pudessem passar. O capítulo enfatiza a importância da fé, obediência e santificação para receber as bênçãos divinas. Em resumo, Josué capítulo 3 é um capítulo rico em ensinamentos sobre fé, obediência, liderança e o poder de Deus com aplicações práticas para a vida cristã moderna. Então, depois você relê esse capítulo, eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no coração desse que vos fala, pastor Geraldo Magela,
e até o próximo vídeo, onde estarei lendo e compartilhando com você a leitura do capítulo 4 do livro de Josué.